Josué 19-21. E saiu a segunda sorte a Simeão, para a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias, e foi a sua herança no meio da herança dos filhos de Judá. E tiveram na sua herança, Berseba, e Seba, e Moladá, e Hazar-Sual, e Balá, e Ezem, e Eutolade, e Betu, e Orma, e Ziclag, e Bet-Marcabote, e Hazar-Susa, e Bet-Lebaote, e Saruém, 13 cidades e as suas aldeias. Eime, Rimon, e Eter, e Assã, 4 cidades e as suas aldeias. E todas as aldeias que havia em redor destas cidades, até Baal-ber-Ramá, no sul, esta é a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. A herança dos filhos de Simeão foi tomada da porção dos filhos de Judá, porquanto a porção dos filhos de Judá era demasiadamente grande para eles, pelo que os filhos de Simeão tiveram a sua herança no meio da herança deles. A terceira sorte saiu aos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, e o termo da sua herança foi até Saride. E sobe o seu termo pelo ocidente a Maralá, e toca em Dabezete, e toca no ribeiro que está defronte de Joquineão. E de Saride volta para o oriente, para o nascente do sol, até ao termo de Quislote-Tabor, e sai a Daberate, e vai subindo a Jafiá. E dali passa pelo oriente, para o nascente, a Gad-Éfer, a Itacazim, e sai a Rimon-Metoar, que vai até Neá. E rodeia este termo para o norte a Hanatom, e as suas saídas são no vale de Iftael. E Catate, e Nalau, e Sinron, e Idala, e Belém, 12 cidades com as suas aldeias. Esta é a herança dos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, estas cidades com as suas aldeias. A quarta sorte saiu a Issacar, aos filhos de Issacar, segundo as suas famílias. E foi o seu termo, Jezreel, e Quesulote, e Saém, e Rafaraim, e Sion, e Anarate, e Rabite, e Quizion, e Ebes, e Remete, e Enganim, e em Adá, e Bet-Pazes. E toca este termo em Tabor, e Saazima, e Bet-Semes, e as saídas do seu termo são no Jordão, 16 cidades com as suas aldeias. Esta é a herança da tribo dos filhos de Issacar, segundo as suas famílias, estas cidades com as suas aldeias. A quinta sorte saiu à tribo dos filhos de Azer, segundo as suas famílias. E foi o seu termo, Helcate, e Rali, e Betém, e Aseseife, e Alameleque, e Amade, e Misal, e toca no Carmelo para o ocidente, e em Sior-Libneite, e volta para o nascente do sol a Bet-Dagon, e toca em Zebulon e no vale de Iftael, ao norte de Bet-Emeque e de Neiel, e sai a Cabu, pela esquerda, e a Hebron, e Reobe, e Amon, e Caná, até a grande Sidom. E volta este termo a Ramá, e até a cidade forte de Tiro, então volta este termo a Oza, e as suas saídas são no mar, na região de Axibe. E Umá, e Afeca, e Reobe, 22 cidades com as suas aldeias. Esta é a herança da tribo dos filhos de Azer, segundo as suas famílias, estas cidades com as suas aldeias. A sexta sorte saiu aos filhos de Naphtali, segundo as suas famílias. E foi o seu termo desde Elefe e desde Alon em Saanaim, e Adam e Nequebe, e Jabneel, até Lacum, e as suas saídas são no Jordão. E volta este termo pelo ocidente a Asnote-Tabor, e dali passa ao Coque, e toca em Zebulon ao sul, e toca em Azer ao ocidente, e a Judá pelo Jordão, ao nascente do sol. E as cidades fortificadas são, Zidim, Zer, e Amate, Racate, e Quinerete, e Adama, e Ramá, e Razor, e Quedes, e Edrei, e em Razor, e Iron, e Midauel, Horem, e Bet-Anate, e Bet-Semes, 19 cidades com as suas aldeias. Esta é a herança da tribo dos filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, estas cidades com as suas aldeias. A sétima sorte saiu à tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias. E foi o termo da sua herança, Zorá, e Estaol, e Irsemes, e Salabim, e Ajalon, e Itlã, e Elon, e Timnata, e Ecrom, e Euteque, e Gibeton, e Baeleite, e Geude, e Beni-Beraque, e Geit-Rimon, e Mijarcom, e Racom, com o termo defronte de Jope. Saiu, porém, pequeno o termo aos filhos de Dan, pelo que subiram os filhos de Dan, e pelejaram contra Lezem,
e a tomaram, e a feriram ao fio da espada, e a possuíram e habitaram nela, e a Lesem chamaram Dan, conforme o nome de Dan seu pai. Esta é a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, estas cidades com as suas aldeias. Acabando, pois, de repartir a terra em herança segundo os seus termos, deram os filhos de Israel a Josué, filho de Num, herança no meio deles. Segundo o mandado do Senhor lhe deram a cidade que pediu, Timnat-Será, na montanha de Efraim, e reedificou aquela cidade, e habitou nela. Estas são as heranças que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel repartiram por sorte em Silo, perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E assim acabaram de repartir a terra. Falou mais o Senhor a Josué, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Apartai para vós as cidades de refúgio, de que vos falei pelo ministério de Moisés, para que fuja para ali o homicida que matar alguma pessoa por erro, e sem o saber, para que vos sirvam de refúgio contra o vingador do sangue. E, fugindo para alguma daquelas cidades, pôr-se à porta da cidade, e exporá as suas causas aos ouvidos dos anciãos da tal cidade, então o tomarão consigo na cidade, e lhe darão lugar, para que habite com eles. E, se o vingador do sangue o perseguir, não entregarão na sua mão o homicida, porquanto feriu a seu próximo sem saber, e não o odiava dantes. E habitará na mesma cidade, até que se ponha em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias, então o homicida voltará, e virá à sua cidade e à sua casa, a cidade de onde fugiu. Então desainaram a Quedes na Galileia, na montanha de Naphtali, e a Siquém na montanha de Efraim, e a Quiriate-Arbá, esta é Hebron, na montanha de Judá. E, além do Jordão, de Jericó para o oriente, desainaram a Bezer, no deserto, na planície da tribo de Ruben, e a Ramote, em Gileade, da tribo de Gade, e a Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. Estas são as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel, e para o estrangeiro que peregrinasse entre eles, para que se acolhesse a elas todo aquele que matasse alguma pessoa por erro, para que não morresse às mãos do vingador do sangue, até se por diante da congregação. Então os cabeças dos pais dos levitas se chegaram a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, e falaram-lhes em Silo, na terra de Canaã, dizendo: O Senhor ordenou, pelo ministério de Moisés, que se nos dessem cidades para habitar, e os seus arredores para os nossos animais. Pelo que os filhos de Israel deram aos levitas, da sua herança, conforme ao mandado do Senhor, estas cidades e os seus arredores. E saiu a sorte para as famílias dos coatitas, e aos filhos de Arão, o sacerdote, que eram dos levitas, caíram por sorte, da tribo de Judá, e da tribo de Simeão, e da tribo de Benjamim, 13 cidades. E aos outros filhos de Coate caíram por sorte, das famílias da tribo de Efraim, e da tribo de Dan, e da meia tribo de Manassés, 10 cidades. E aos filhos de Gerson caíram por sorte, das famílias da tribo de Issacar, e da tribo de Azer, e da tribo de Naphtali, e da meia tribo de Manassés em Bazã, 13 cidades. E aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben, e da tribo de Gade, e da tribo de Zebulon, 12 cidades. E deram os filhos de Israel aos levitas estas cidades e os seus arredores por sorte, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés. Deram, pois, da tribo dos filhos de Judá e da tribo dos filhos de Simeão estas cidades que por nome se designam, e que foram para os filhos de Arão, das famílias dos coatitas, dos filhos de Levi, porquanto a primeira sorte foi sua. E deram-lhes Quiriate-Arbá, Arbá era pai de Anak, que é Hebron, na montanha de Judá, e os seus arredores em redor dela. Porém o campo da cidade e as suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefoné, por sua possessão. Assim aos filhos de Arão, o sacerdote, deram Hebron, cidade de refúgio do homicida, e os seus arredores, Libná e os seus arredores, Jatire e os seus arredores, Estemoa e os seus arredores, Olom e os seus arredores, Debir e os seus arredores, Eime e os seus arredores, Jutá e os seus arredores, Bet-Semes e os seus arredores,
9 cidades destas duas tribos. E da tribo de Benjamim, Gibeão e os seus arredores, Geba e os seus arredores, Anatote e os seus arredores, Almon e os seus arredores, 4 cidades. Todas as cidades dos sacerdotes, filhos de Arão, foram 13 cidades e os seus arredores. E as famílias dos filhos de Coate, levitas que ficaram dos filhos de Coate, tiveram as cidades da sua sorte da tribo de Efraim. E deram-lhes Siquém, cidade de refúgio do homicida, e os seus arredores, na montanha de Efraim, e Gezer e os seus arredores, e Quibaim e os seus arredores, e Bet-Oron e os seus arredores, 4 cidades. E da tribo de Dan, Euteque e os seus arredores, Gibeton e os seus arredores, Ajalon e os seus arredores, Gate-Rimon e os seus arredores, 4 cidades. E da meia tribo de Manassés, Taanaque e os seus arredores, e Gate-Rimon e os seus arredores, 2 cidades. Todas as cidades para as famílias dos outros filhos de Coate foram 10 e os seus arredores. E aos filhos de Gerson, das famílias dos levitas, deram da meia tribo de Manassés, Golã, cidade de refúgio do homicida, em Bazã, e os seus arredores, e Bestera e os seus arredores, 2 cidades. E da tribo de Issacar, Quizion e os seus arredores, Daberate e os seus arredores, Jarmute e os seus arredores, Enganim e os seus arredores, 4 cidades. E da tribo de Azer, Misal e os seus arredores, Abdon e os seus arredores, Helcate e os seus arredores, Reob e os seus arredores, 4 cidades. E da tribo de Naphtali, Quedes, cidade de refúgio do homicida, na Galileia, e os seus arredores, e Amotidor e os seus arredores, e Cartã e os seus arredores, 3 cidades. Todas as cidades dos Gersonitas, segundo as suas famílias, foram 13 cidades e os seus arredores. E as famílias dos filhos de Merari, aos mais levitas, deram da tribo de Zebulon, Joquineão e os seus arredores, Cartá e os seus arredores, Dimina e os seus arredores, Nalau e os seus arredores, 4 cidades. E da tribo de Ruben, Bezer e os seus arredores, Jaza e os seus arredores, Quedemote e os seus arredores, e Mefaate e os seus arredores, 4 cidades. E da tribo de Gade, Ramote, cidade de refúgio do homicida, em Gileade, e os seus arredores, e Maanaim e os seus arredores, Esbom e os seus arredores, Jazer e os seus arredores, todas as cidades foram 4. Todas as cidades que caíram por sorte aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, que ficaram das famílias dos levitas, foram 12 cidades. Todas as cidades dos levitas, no meio da possessão dos filhos de Israel, foram 48 cidades e os seus arredores. Estavam estas cidades cada uma com os seus arredores em redor delas, assim estavam todas estas cidades. Desta maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. E o Senhor lhes deu repouso em redor, conforme a tudo quanto jurara a seus pais, e nenhum de todos os seus inimigos parou diante deles, todos os seus inimigos o Senhor entregou nas suas mãos. Palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. Agora, convido você a entrar em espírito de oração e orar conosco nos motivos que serão citados. Ore pelos pastores fiéis ao seu chamado, bem como suas famílias, que o Senhor esteja cuidando e fortalecendo cada um dele. Ore pelos enfermos de sua igreja, de sua família, de sua amizade. Ore pelos fracos na fé, para que Deus os faça avançar em seus relacionamentos com Deus. Ore para que Deus conceda fé e perseverança à igreja perseguida. Ore pelos missionários que levam a palavra aos lugares onde não temos acesso. Ore por aqueles que estão afastados do Senhor e por aqueles que nunca o aceitaram como Salvador de suas vidas.
Agradeça a Deus as bênçãos, o alimento de todo dia, o sustento, o trabalho, o amor dele para com você, pela sua família, seus irmãos e amigos. Peça a Deus aquilo que você tem desejo em seu coração e que vai contribuir para o avanço do reino de Deus. Ore pelo canal do Pendão Real, bem como o grupo de WhatsApp que permanece ativo. Ore, peça e agradeça. Em nome de Jesus, amém. Espírito, encha minha vida. Espírito, encha minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar, diante do teu altar. Real, firme e forte a brilhar, Bíblia, oração e louvor. Vamos cantar no amor e na paz, vamos nos encontrar no pendão.